Bom, pessoal, agora então, para finalizar aí, a gente vai ver as últimas propriedades aí, né, dos cones. Tá? Então, a primeira propriedade lembra bastante aquela ideia das propriedades das pirâmides, tá? E, com certeza. É que existe uma proporção aqui entre, né, se eu faço um corte, uma seção transversal, ou seja, paralela à base. Quanto mais perto do vértice, menor vai ser esse círculozinho. Então, essa distância até o vértice é a galinha, porque ele forma aqui um pequeno cone, né? Um cone menor. Então, ele tem uma distância h'. E ele forma um círculozinho com raio R'. Existe uma proporção entre essa altura e esse raio em relação à altura e o raio do cone original. Eu digo que a altura linha está para a altura original, assim como o raio linha está para o raio original, numa constante de proporção K. A partir do momento que eu determino essa minha constante de proporção K, eu posso falar que a minha área, e aí quando eu falo de área, eu falo de todas as áreas, tá? Área da base, área total, perdão, área lateral também. A minha área também vai seguir uma proporção. Aqui eu chamei de A', e A. Normalmente a gente usa o S, né? Mas é porque na figura já tinha aqui, ó. O A' ele colocou como área deste círculozinho, o A como área desse círculo maior. E essa, então, razão de proporção, a linha está para A, assim como a H' está para H ao quadrado. Então, aqui a razão de proporção é a constante K ao quadrado. A gente até pode entender isso olhando para essas áreas aqui, porque o A' é π vezes o R' ao quadrado, enquanto que o A é π vezes R ao quadrado. Se eu simplifico o π, os dois ficam ao quadrado, eu posso escrever R' sobre R ao quadrado, que é a mesma coisa que a gente já viu ali em cima na primeira propriedade, que é H' sobre H ao quadrado, que então é K ao quadrado. Beleza? Uma terceira propriedade também é a relação entre os volumes. Se eu tenho ali os volumes, né, deste cone menor aqui e do cone maior, eles seguem essa proporção K, mas ao cubo, porque é tridimensional. Professor, e como que calcula o volume de um cone? Ora, o cilindro é parecido com o prisma. O cone é parecido com a pirâmide. Pelo princípio de Cavalieri, mesma coisa. Ou seja, o volume de um cone também é 1/3 da área da base vezes a altura. Como essa área da base é um círculo, é πr ao quadrado, então a gente pode escrever assim. πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Beleza? Isso vale para todos os cones, não só os retos. Vamos lá, um exercíciozinho então para a gente aplicar o conceito de volume. Então, olha lá. A seção transversal de um cone, feita a 84 centímetros do vértice, tem 10 centímetros de raio. Vamos calcular a distância de uma seção de 4,5 centímetros de raio ao vértice. Essa imagem aqui é do próximo exercício, tá? Não vou tirar ela agora aqui, daqui a pouco vem o próximo exercício já. Então aqui ele está falando de uma seção transversal feita num cone a 84 centímetros, tem 10 de raio. Ele quer a distância da outra seção que vai ter 4,5 de raio. Então imagina que eu tenho aqui, né, um cone, que aqui embaixo ele tem um raio de 10 centímetros. Aí ele tem uma altura de 84 centímetros. Eu quero fazer um corte num outro ponto do cone, tem que ser mais perto do vértice, porque eu quero um raio menor. Eu quero um raio de 4,5 centímetros. Quem vai ser essa altura? A galinha. Então eu posso fazer uma regrinha de 3, né? Uma proporção. A galinha está para a altura total 84, assim como o raio pequeno 4,5 está para o raio maior 10. É só multiplicar cruzado, 10 a galinha igual a 84 vezes 4,5. Isso daqui vai dar 378 dividido por 10, ou 37,8 centímetros. Tranquilo, né? Aqui ficou um pouquinho em cima do enunciado, mas dá para entender. Ó.
observar a representação de uma taça e calcular a quantidade máxima de líquido em litro, opa, isso é importante, que ela pode comportar. Olhando a taça, o formato da taça é um cone, com o vértice para baixo, mas é um cone. O raio da base é 5 e a altura é 20. Desta forma, se eu quero calcular o quanto pode entrar de líquido, eu quero calcular o seu volume. Então, o volume é 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Só jogar o raio 5 e a altura 20. Então, tá lá, 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 20 vai dar 500 vezes π, 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Só que ele pediu em litro. Então eu vou fazer um arredondamento também para não colocar em função de π. Tá? Arredondando isso aqui, vai dar 523,5 centímetros cúbicos. Como cada centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, são 523,5 mililitros. Ah, mas tem que ser em litro. Beleza. Em litro é 0,52. Tá aí, pessoal. Esta é a nossa aula, então, de sólidos geométricos chamados de corpos redondos. Ainda falta falar dos troncos de cone e das esferas. Beleza? Até a próxima!